ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. Nos últimos anos, o tratamento do câncer de mama evoluiu muito e a temida retirada total do seio após o diagnóstico da doença não é mais necessário. Hoje em dia, entre 60% e 70% das cirurgias de câncer de mama conserva o seio. Doutor, em quais casos a mastectomia, como é chamada a cirurgia de retirada da mama, é indicada? Olha, a mama é, entre aspas, o órgão sexual da mulher. Então, assim, a retirada da mama é uma coisa, vamos dizer, muito traumática para a paciente. Então, sempre que nós podemos, a gente não tira a mama. Na década de 80 foi provado que alguns cânceres, os menores, a não retirada da mama não mudava o prognóstico. Até a década de 80 tinha de qualquer maneira que se retirar a mama. Isso começou na Itália e foi também mostrado nos Estados Unidos. Então, hoje a gente tira a mama quando não tem condições estéticas adequadas para eu garantir um perfeito tratamento do tumor e a mama ficar adequadamente boa. Precisa ser perfeita, mas boa. Com o desenvolvimento das técnicas de plástica, que hoje nós chamamos oncoplásticas, algumas vezes fica mais bonito você retirar a mama e reconstruir do que você tentar preservar uma mama e acabar assim não tratando adequadamente a parte principal, que é o tumor. O grande problema da retirada da mama é a retirada da areola e do mamilo, que é isso que é o feio quando sai. Aí tem que fazer um novo. Hoje tem surgido pesquisas que alguns tumores a gente consegue retirar a mama e preservar essa areola e o mamilo. Aí fica como se fosse uma plástica, trocar isso por uma prótese. Então é muito melhor. Assim, não existe uma regra fixa de quando que eu preservo a mama e quando que eu não preservo. Depende do tamanho da mama, porque um tumor de 2 centímetros numa mama pequena, ele é grande. Um tumor de 5 centímetros numa mama enorme, ele é pequeno. Então, às vezes a gente preserva a mama tendo 2 tumores em lados diferentes, por exemplo, um em cima e um embaixo. A mama é tão volumosa que nós conseguimos preservar a mama. E às vezes tem um tumor só que é embaixo dessa areola e do mamilo. Como que eu vou preservar a areola e o mamilo? Então, se eu vou tirar a areola e o mamilo, é preferível já fazer a mastectomia. Então, são vários fatores que além do desejo da paciente também, claro. E existe uma classificação da gravidade do câncer de mama? Sim. Na verdade, a gravidade, vamos dizer assim, seria o estadiamento. Quanto menor o estádio, menor a gravidade. Isso significa menor é o tumor, mais localizado ele está. Então, assim, existem 5 estádios. Tem o estádio 0, que é o carcinoma in situ, estádio 1, 2, 3 e 4. O 4 é o pior deles, que é o metastático, certo? Esses outros, 1, 2, 3, depende do volume do tumor na região que a gente chama loco regional, a região da mama e do tórax, onde ele está. Então, assim, quando ele vai para linfonodo, o estádio já vai passando de 1 para 2, de 2 para 3. Quando o tumor fica maior de 2 centímetros, ele passa do estádio 1 para o estádio 2, entendeu? Então, assim, é o que nós chamamos de TNM, tumor, linfonodo, que são os nódulos, e metástase, TNM. Então, assim, isso mostra a gravidade. Por outro lado, existe hoje uma classificação molecular do tumor, que é pela imunohistoquímica, que nós dividimos praticamente os tumores de mama em 4 tipos. É um que chama luminal A, luminal B, HER2 e o triplo negativo. O luminal A é o de melhor prognóstico, o triplo negativo é o de pior prognóstico. Então esse também, além de entrar no estágio que eu falei, entra também o tipo. Então, vamos dizer, é melhor você ter um luminal A do que um triplo negativo
E é melhor você estar no estágio inicial. E normalmente esse luminal A, ele é o mais encontrado em estádios iniciais, porque ele não cresce tão rapidamente. O senhor comentou que a retirada da mama para muitas mulheres é um trauma. A parceria entre o médico e um psicólogo é fundamental para a recuperação rápida dessa paciente? Sim. Bom, primeiro, assim, a paciente tem que saber quais são as opções de tratamento para ela. Essas opções, elas são discutidas de caráter multidisciplinar, né, que entra o mastologista, o oncologista, o plástico, o radiologista que está vendo as imagens o patologista que está falando que tipo de tumor, que é isso que nós estamos falando. As imagens me dão o estádio e o patologista me dá se é um luminal A, luminal B. E aí, dentro disso, a idade da paciente, as condições clínicas dela, e aí isso é discutido com a paciente. Quando ela precisa de um suporte psicológico, ela é direcionada àquelas psicólogas que fazem a psicologia oncológica, assim, que vai dar um suporte. Normalmente, quando a paciente descobre que está com câncer de mama, é como se fosse uma bomba que cai nela e na família inteira, né? E que a gente sempre fala assim, é muito melhor eu demorar um pouco mais para planejar um tratamento adequado do que achar que isso é uma urgência e sair correndo para fazer. E isso, inclusive, dá tempo de baixar essa poeira da bomba e aí ela pisa no chão, aí é muito mais fácil de se lidar com a doença. A gente usa muito nesses casos pré-cirúrgico, pré-tratamento, usa muitas vezes de antidepressivos e medicamentos para dormir. Né? Porque às vezes ela fica pensando nisso e é importante nessa fase que ela descanse bem, porque é essa recuperação que leva. E existe estudo cientificamente comprovado que chama psiconeuroimunologia, que estuda a diferença das mulheres que têm uma doença, as otimistas e as pessimistas. A parte imunológica, ela muda, inclusive, com o que você sente. Então, quando a gente fala a palavra depressão, eu acho que é muito mais vasto do que ficar triste, né? Depressão é uma depressão, vamos dizer, global para o teu organismo. E é isso que a gente tem que evitar. E legal que muitas mulheres, ao invés de ficar pessimistas, elas passam a viver bem o presente, porque a gente vive muito pouco o presente. Nós estamos sempre preocupados com o futuro e lembrando do passado. E o presente fica passando. E elas passam a viver até mais o presente, as horas do dia são mais curtidas. Isso, inclusive, significa um melhor prognóstico. Ainda dentro desse conceito da multidisciplinaridade. É uma palavra difícil, mas fundamental, de ter um mastologista, um cirurgião plástico, o radiologista, como o senhor comentou, o psicólogo e também o fisioterapeuta, o pós-cirúrgico. Eu estive num congresso, num simpósio de oncologia, do Instituto de Oncologia do Vale do Paraíba, e lá eu ouvi uma fisioterapeuta comentando que às vezes a paciente sofre uma retirada de alguns nervos, de alguma musculatura, e isso às vezes nem é tão necessário e compromete até a movimentação do braço. Então é importante esse trabalho conjunto entre o fisioterapeuta e o médico. Para nós lá no Instituto e também no Sírio-Libanês, isso é uma rotina, né? A paciente, quando nós vemos que a cirurgia pode causar alguma sequela, ela é encaminhada logo depois da cirurgia, às vezes até enquanto está internada, a fisioterapeuta já vem e já começa, e nós mesmos já orientamos. Tem um dos exercícios mais precoces que tem é pegar uma bolinha com a mão e ficar apertando para fazer com que circule melhor, porque quando a paciente opera a mama, ela fica com o braço parado, com medo de algum problema, e está até certo. E isso faz com que demacie mais o braço. Então ela já dá a bolinha e já encaminha para a fisioterapia adequada. E o histórico familiar da doença dessa paciente também contribui para a definição do tratamento mais adequado? O tratamento muda muito pouco de acordo com
o histórico familiar. Agora, a profilaxia depois desse tratamento talvez mude muito. Eu quero dizer assim, uma mulher que tem uma mutação dessas conhecidas, a BRCA1, BRCA2, já tem um câncer de mama, de preferência tirar o ovário, trompa e mama. Foi o que aconteceu com a atriz Angelina Jolie? Sim. Explica o caso dela, porque ela teve que extrair as 2 mamas, doutor. Ela fez a pesquisa de mutação BRCA1 nela. O certo seria, porque a mãe dela teve câncer de mama, né? O certo seria fazer na mãe, porque quem tem a doença é quem é mais provável de ter mutação. Então, porque se quem tem a doença não tem mutação, por que o outro que não tem doença vai ter? Então, só que ela não fez na mãe dela, porque a mãe dela morreu. Então ela fez nela. E achou uma mutação, é uma mutação no gene, são muitas mutações, inúmeras. Algumas que levam a esse risco aumentado. E é BRCA, porque foi descoberto para câncer de mama, que vem do inglês de breast cancer, que é por isso que é BRCA. Mas na verdade, ele aumenta mais o risco até de câncer de ovário do que o de mama. E como eu já falei, de ovário é muito mais sério. Então, interessante. Ela tinha 60% a 70% de chance de ter câncer de mama e de ovário 40%. Você imaginar que qualquer mulher que não tem nenhum antecedente familiar, que não tem fatores de risco, ela tem 10% de chance de ter câncer de mama, esse gene aumenta em 6 vezes. E você imaginar que uma mulher que não tem fator de risco para câncer de ovário, ela tem 1% de chance de ter câncer de ovário, e ela vai ter 40%, ele aumenta 40 vezes. Né? Então, o foco principal que eu tenho que escolher é câncer de ovário, entre os 35 e 40 anos, ou os dois. Ela fez mama e em seguida fez o ovário, ou tá para fazer alguma coisa assim. E tem que tirar mesmo, porque não tem outra forma de prevenção. E a hormonoterapia? O senhor explica pra gente esse tipo de tratamento? O hormonioterapia é o uso de substâncias que vão competir com o hormônio feminino ou vão bloquear a formação desse hormônio feminino. O que compete são os chamados de SERMs. O que é mais usado é o tamoxifeno. Ele é como se fosse, o hormônio para agir, é como se fosse uma chave e fechadura. Então a fechadura está aqui, que é o tecido mamário, e a chave é o hormônio que entra e vira a fechadura. Aí faz a ação. Esses tipos de substância, eles vão lá e impedem que a chave entre na fechadura. E assim diminui a ação do hormônio. Por outro lado, eu tenho condições, se eu tenho hormônio, eu posso diminuir a produção dele. Existe substância, os inibidores de aromatase. Essa aromatase é uma enzima, né, uma substância que faz formar esses hormônios. Então os inibidores de aromatase impedem que forme o hormônio. Então como que é usado isso? Normalmente na pré-menopausa, a mulher tem muito hormônio. Então não adianta eu inibir, porque eu não consigo inibir tudo. Então eu uso as substâncias que vão brigar ali na fechadura, que é o tamoxifeno. E na pós-menopausa, como ela tem menos hormônio, eu inibo a produção do hormônio local através dos inibidores da aromatase. A gente já está falando aqui dos tratamentos. O hormonoterapia é um tratamento para o câncer. Como a radioterapia e a quimioterapia. Explica pra gente, então, em quais casos a paciente precisa se submeter à rádio ou à quimioterapia. A quimioterapia, ela é vamos assim explicar de uma maneira mais fácil. A cirurgia e a radioterapia são tratamentos locais. A hormonioterapia e a quimioterapia são tratamentos para o organismo inteiro. A quimioterapia é usada para evitar que dê metástase. Então o tumor que tem uma chance maior de dar metástase usa a quimioterapia. Ou o tumor que já tem metástase, que daí usa a quimioterapia, que é chamada paliativa. A radioterapia é para controlar a doença local, quando ela tem chance de estar em linfonodo, ou quando ela tem chance maior de dar recidiva local, é feita a radioterapia na região.
Normalmente, quando se conserva a mama, não faz mastectomia, 100% das mulheres atualmente fazem radioterapia. Pró Saúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque.